Mas Oi, eu esqueci de pegar minha água. Você espera um pouquinho. pode ir pegar. Deixa eu pegar ali rapidinho, senão eu vou morrer. Meu ansiolítico tá foda. Espera aí. Vai conversando aí com o povo aí pra eles não ir embora não, que eu tô voltando. Oi, gente, boa noite. Façam suas perguntas que eu vou perguntar pro Neto. Voltei! Peguei minha água, fiote, porque senão, senão não dou conta não. Nhaim. Sim, sim. E aí? E Tá aí? boa? Tudo ótimo. Cara, essa luz Parece aqui. que a gente nunca conversa, né? Não é? E aí? Teve É, perguntinhas? Vamos começar a falar sobre esse assunto? teve perguntinhas. Então, vamos contextualizar. Você acha que a gente precisa se apresentar ou não? Sim. Até porque o povo Quer não começar conhece a ou eu gente. começo? Hã? É, sim. Sim, não conhece. Então vai, você. Quer começar? Eu começo? Tá, começo. Então, meu nome é Devlin, sou o criador da página Tudo sobre HIV, sou farmacêutico e residente da Unesp de Botucatu. Eu estou no programa, né, da saúde do adulto e do idoso, e eu estou nessa temática de HIV/AIDS desde 2017, quando eu tive um parceiro HIV positivo, e aí a partir disso eu comecei a entrar nessa temática, entrando em algumas ONGs e fazendo algumas ações e voluntário, tipo, como na ONG Edley de São Paulo, isso, e aí foi crescendo e continua até hoje, ultimamente só tô de sofá mesmo, porque só tô ativista de sofá mesmo por conta, ainda mais agora por conta da pandemia, né? Então tá meio difícil da gente fazer alguma ação. Mas eu ainda continuo, eu faço como voluntário aqui em Botucatu, no CTA. Então é uma forma de eu ainda poder contribuir com essa questão de HIV. Meu nome é João Geraldo Neto. Eu também tenho uma página no Facebook, YouTube, que chama Super Indetectável. Eu vivo com HIV há 19 anos. Já estou com 38 anos. Eu fiz as contas de desde eu estou ao mesmo tempo vivendo com HIV e sem HIV. Então, 38 anos. E então há 20 anos, aí é muito tempo atrás, quando eu me descobri positivo, eu fui procurar ajuda e eu não achei muito na internet assim brasileiro falando sobre o próprio HIV, só via campanha, né, do Ministério da Saúde, uma galera. Mas aí eu fiquei sentindo vontade de ter alguém falando e foi então que eu abri o meu canal pessoal mesmo para falar sobre HIV na internet. E aí eu fui de lá para cá mudando isso, né? Assim, comecei lá na época só com o YouTube, depois eu criei uma página e eu criei um grupo de pessoas que vivem com HIV, é um grupo que tem pessoas de 16 países que falam português. Não todos os países falam português, né? As pessoas que vivem nesses países falam português e eles fazem parte dessa rede. Aí eu trabalhei no Ministério da Saúde 8 anos, na parte de HIV. Estou fazendo uma pós em sexualidade, porque eu senti necessidade em pegar mais nesse gancho, né? Até para ampliar um pouco do HIV, mas também ativista de sofá desde sempre. Uhum, entendi. Então, eu acho que seria legal a gente contextualizar um pouquinho do que é o ativismo, né? Antes de falar do, do ativismo de sofá, ou do cyberativismo, né? Poderia falar um pouquinho sobre o ativismo? Ué, Dá, é só dar uma contextualizada. o ativismo histórico, né? Ele surgiu desde que o homem começou a se sentir desconfortável com algumas questões. Então eles começaram a se organizar em grupos e fazer lutas lá, as lutas
muitas vezes políticas, né? Ou muitas vezes mesmo de ir lá para porrada, de pegar armas e matar os outros, né? Então, assim, esse tipo de ativismo, ele sempre é movido por uma causa, né? O que caracteriza o ativismo é uma causa. Então, você precisa ter essa causa, que pode ser de humanos, como nós, né? Por exemplo, que fazemos com relação a HIV. Eu vivo com HIV, então é uma causa própria, e você não vive com HIV, mas trabalha com isso. Né? Então, ou então pode ser por causas outras, né? Por exemplo, pessoas que cuidam de animais, pessoas que cuidam dessas coisas. Então, o ativismo ele tem origem nessa questão, né? Na questão histórica de desconforto com as questões que estão ali. E aí esse ativismo ele foi por muitos anos um ativismo que tendeu a ir para a estrutura, para uma estrutura de ativismo, né? Que era aquela estrutura de organização social, de movimento social, que trabalhava com a questão, por exemplo, de advocacy, né? Que é o que a gente chama hoje de advocacy, mas que já há muitos anos as pessoas faziam, que era ir lá no lugar e trabalhar as questões de negociação, né? Lá no início, por exemplo, do HIV, né? No início da epidemia de HIV, a luta tinha que ser muito reativa, uma luta muito forte, muito incisiva, não dava para conversar muito, né? Uma doença que afetava viado, puta e drogado, ninguém vai querer dar atenção. Então, Sim. esse ativismo vai passando por uma modificação até chegar no ativismo virtual, né? Que é um movimento natural que aparece com o advindo da internet, e a gente vai, então, usando essas ferramentas para também fazer esse tipo de incidência, né? Porque o ativismo, ele tem, Devlin, assim, não só... O ativismo não trata só desse advocacy. Eu falando com o prefeito de uma cidade. Ele trata também no dia a dia com as pessoas, né? Eu conversando com as pessoas, explicando, às vezes até tentando convencer. Não é um tipo de linguagem muito adequada, mas isso também acontece. Sim. Eu recebi algumas perguntas aqui, o Neto, e uma eu acho que foi a que mais fizeram, né? Tipo, por que ativista de sofá? Então, o ativismo de sofá, a gente até escolheu esse nome meio que uma provocação, né? Porque quando eu comecei o ativismo lá, 15 anos atrás, eu comecei o ativismo direto. Eu trabalhava numa organização, trabalhava assim, eu era voluntário numa organização no Canto do Cemitério, lá em Petrópolis, era uma organização social que trabalhava a questão com crianças vítimas de violência. Então a gente dava atividades para eles poderem fazer ali. Só que aí eu descobri o HIV e eu resolvi fazer alguma incidência. Só que lá em Petrópolis só tinham alguns grupos organizados, mas eu não estava totalmente confortável com as ideias deles. Então eu comecei a fazer um ativismo virtual, usando das tecnologias que eu tinha na mão, que era, no caso, meu canal do YouTube, um celular, um editor de vídeo no próprio celular. E por isso, no início, eu fui muito criticado pelo movimento social organizado do Brasil por fazer um ativismo virtual, né? Naquela época, como era algo novo, muita gente não aceita, porque até hoje, Devlin, existem muitas pessoas do movimento social que são extremamente conservadoras, né? A gente fala, mas conservadores são aquelas pessoas que votaram no partido estranho? Não, são pessoas que estão ali lutando junto com a gente, eles são conservadores. Então, eles têm dificuldade de aceitar algumas coisas novas. E a internet foi isso. Então, eles me chamavam como se estivessem me atacando de ativistas de sofá. Então, eles diziam, o João Neto não faz nada, ele só fica ali de trás do sofá fazendo as coisas. Mas não era verdade, né? Eu estava estudando, eu estava trabalhando, eu estava tendo trabalho para estudar os vídeos. E aí, essa coisa do ativismo de sofá, que ainda é criticada até hoje, né? O ativismo virtual, aí eu acho que agora que é interessante a gente conversar sobre isso e ver, né? Porque é muito importante a gente entender também que não é o novo ativismo. Entendeu? O ativismo virtual não é o novo ativismo, ele é mais um tipo de ativismo, né? Sim. Então é isso, ativismo de Sim. sofá é porque as pessoas achavam que a gente só ficava sentado no sofá o dia inteiro gravando videozinho no telefone. E não é só isso. Né? E mesmo porque, né, Neto, um tá ligado no outro, né? Porque, tipo, o ativismo com o ativismo de sofá, cada um pega um tipo de população. É lógico que o ativismo de sofá, na maioria das vezes,
não vai pegar aquela população vulnerável ao HIV que a gente conhece. Tipo, e são essas pessoas que também não, que elas são vulneráveis ao HIV e não têm acesso à internet, não têm acesso à informação. Então, querendo ou não, o cyberativismo, o ativismo do sofá, ele se coloca como privilégio, né, é, de algumas populações, né? Na verdade, a internet, acesso à internet ainda é um privilégio, né, Devin? A gente não pode Sim, sim. achar que porque você está falando na internet, eu estou falando na internet numa rede social que é gratuita, né, entre aspas, aqui a gente acessa todo mundo, não mesmo. A informação, infelizmente, a informação é um privilégio, né? E o acesso à internet é mais privilégio ainda. Então, a gente consegue falar, geralmente, para uma população mais geral, uma coisa mais espalhada, né? É claro, tem todo aquele foco, aquele pensamento no objetivo, na ideia do que eles querem quando eles procuram o nosso conteúdo, mas ainda assim um público mais geral. O que eu chamo de o ativismo tradicional, o que o ativismo tradicional faz é acessar essas populações onde elas não têm assistência. Eles trabalham muito na parte da assistência, né? Nessa parte do advocacy. Por mais que algumas pessoas que fazem o ativismo virtual consigam também provocar uma questão, um certo advocacy, vamos dizer assim. Por exemplo, a Anitta, dia desses, fez uma live sobre o negócio da Amazônia lá, a demarcação das terras da Amazônia, e ela conseguiu pautar um deputado para colocar isso em pauta. Então, assim, isso é um advocacy indireto que foi feito. Sim. Mas o ativismo tradicional é muito importante porque ele ainda mantém essa raiz, que é absolutamente importante, de seguir as pessoas onde elas estão, de fato, acessar essas pessoas. É que a gente fica muito com aquele ativismo em massa, né? Eu acho até que a gente trabalha muito mais a questão do preconceito, do trabalho do preconceito, do que o trabalho em si, daquele trabalho mesmo do ativismo tradicional, né? Que é lá, ajudar com cesta básica, o que está acontecendo muito agora, que eu acho muito fofo. Então, esse Sim. tipo de ajuda que agora está acontecendo e que a gente, se a gente ficar só no sofá, a gente não vai conseguir fazer. Sim, exatamente, exatamente. Mas que também não deslegitima o nosso trabalho, né? Exatamente, era essa a minha briga lá no início de tudo e que ainda é a briga às vezes nos dias atuais, né? Apesar de muitos deles terem acabado migrando também, principalmente agora no tempo de pandemia, né? Não tem o que fazer. Muitos ainda não conseguiram desenvolver alguma estratégia para trabalhar lá. Mas aí é uma coisa junto à outra. É uma coisa que eu sempre falei, sabe, Devin? Eu sempre tentei, na época, no início eu tentava conversar, explicar, mas depois eu perdi a paciência e falei, quer saber? E aí eu falei, cara, o que a gente precisa entender é que um soma o outro, né? Uma coisa Sim, soma a outra, porque existem, por exemplo, o meu canal, o novo, né, o Super Indetectável, ele já chegou a visualizações 2 milhões e 500, 2,5 milhões de pessoas já viram o vídeo. Às vezes, essa incidência não seria atingida por uma pessoa que faz ativismo tradicional. E eu talvez nunca conseguiria atingir essas pessoas que o ativismo tradicional atinge. Então, é uma coisa se somando à outra, né? sim, sim. Igual é aquilo que a gente conversou esses dias, né? Eu também já fui meio que alvo de algumas falas, mesmo porque eles me colocam às vezes, você é branco, você é HIV negativo e você não tem lugar de fala nesses ambientes. É triste, né? Porque, tipo, tem gente que para de fazer esse serviço por conta desse tipo de apontamento, né? Que é muito triste. E querendo ou não, essas pessoas que falam isso precisam da gente também, né? Eu acho que um soma o outro, um ajuda o outro. Todo radicalismo eu acho desnecessário. Depende. Nem todo radicalismo, não. Às vezes eu acho que jogar um coquetel molotov em alguns lugares é sim necessário. Mas assim, eu tô dizendo, numa discussão, às vezes a gente tenta deslegitimar o outro, tentando ocupar o lugar de fala. É muito complicado também a gente Sim, falar, né, Devlin, quando algumas pessoas realmente elas não entendem essa questão. É muito importante a gente entender que algumas pessoas, e só essas pessoas, conseguem compreender algumas coisas. Por exemplo, como é que nós dois brancos vamos falar de negros? Cara, a gente não tem ideia do que é ser negro.
O que eu posso fazer, o que eu tenho tentado fazer, é usar dos meus espaços para poder abrir espaço para que essas pessoas tenham voz, tenham mais voz. Mas não tem como eu dizer que o racismo é assim, o assado ele faz desse jeito, assim, o assado, sendo que a gente não tem nenhuma pessoa negra participando com a gente, entende? Me dá um pouco de nervoso quando eu vejo essas pessoas totalmente fora da casinha discutindo. Porém, eu acho que, ao mesmo tempo, é uma coisa que sempre falam, a gente não precisa ser negro para lutar contra o racismo, para ser antirracista. A gente não precisa viver com HIV para ser como é que eles falam? Antissorofóbico, né? Então, do mesmo jeito, você pode fazer um trabalho massa, o Vinícius, né, o Dr. Maravilha pode fazer outro trabalho muito massa. Não são pessoas que vivem com HIV, né? São pessoas, no caso de vocês, técnicos e que têm uma contribuição muito importante para a gente. Então, assim, para mim, toda pessoa que engrossar a voz é muito bem-vinda. É claro que é isso. É ter noção também para não tentar calar a voz do protagonista, né? Entender que o protagonista é aquela pessoa que tá ali. Sim. Que, aliás, sempre vai ter o direito de fala mesmo. Então... Isso, é. E às vezes é foda, mas às vezes é assim, principalmente com mulheres, isso acontece muito, né? O interrupting, né? Como a gente fala, né? Às vezes é uma discussão sobre feminismo, um bando de mulher comentando, e aí vem um cara e quer ensinar, primeiro é que ele começa interrompendo a mulher, dizendo, não é bem assim. Aí ele começa a explicar para a pessoa. Cara, aí nesse momento, por exemplo, é um momento que tem que ter uma... Calma, querido, onde é que você vai nesse carreirão? Calma aí, você não... Deixa que a gente fala, a mulherada que fala, né? É isso. Deixa eu ir para outra pergunta aqui, ó. Eu acho que a gente chegou até a responder nessa conversa nossa. Para que o sofá precisa de ativismo? Não, eu acho que é muito entendido. Sofá não precisa de ativista, né? Ainda não, né? Não sei, tá comprando carro. Não, eu acho que entendeu, porque de quem veio. Ah, é? De quem veio. Então de quem veio, entendeu? Foi tipo crítica mesmo. É que eu não rebato críticas mais, não. Só se na verdade, eu absorvo críticas, né? Quando elas são construtivas, eu absorvo. Quando não são construtivas, eu simplesmente ignoro. Passa para a próxima e vê o que a gente tem de próximo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O sofá é um campo não desprezível, mas não pode ser o principal. Acho que a gente já pontuou alguma. Exatamente. Reforçar que não existe. E não é um duelo, gente. Que ridículo isso. Quem fica nessa ideia, eu acho que essa ideia é muito capitalista, sabe? Da opressão. Aquela ideia da opressão, que eu preciso manter o domínio sobre aquele lugar, como se ele fosse um único lugar que só coubesse uma pessoa. Nossa, cara, o movimento de AIDS me cansa muito, sabe, Devlin? Eu saí com 29 anos, quando eu saí da rede de jovens, eu saí de lá meio dando um chute na porta, mas eu fiquei muito decepcionado com o ativismo, porque eu via que naquela época era um pessoal muito preso ainda a algumas questões que a gente precisava evoluir, né? E partes importantes, como, por exemplo, o acolhimento das pessoas, era algo que eles deixavam de lado, porque ficavam focados demais só num ponto. Essa questão toda também de ficar do ego. Ai, ego. Vamos falar de ego? Então, eu sempre falo que o ego, gente, é um problema gravíssimo da gente que trabalha com internet. Porque o que acontece? A gente, quando começa a trabalhar na internet, você começa a aparecer na internet, muitas pessoas começam a te ver, saber que você existe. Antes você estava no seu micromundo, onde somente as pessoas que te conheciam pessoalmente te conheciam, redes sociais, um aplicativo de pegação ou outro. Aí, de repente, você vai e coloca a tua carinha na internet. Pessoas começam a te ver. Infelizmente, é um problema do tal do ativismo do sofá, que não é diferente do ativismo convencional, mas é a questão do ego. As pessoas deixam seu ego inflar, elas começam a achar que elas são famosas porque elas são conhecidas, saca? E aí elas começam a virar, tipo, verdadeiras estrelas. Chega no lugar e pede 24 toalhas brancas. Eu já vi esse tipo de coisa acontecer e eu acho tão bizarro. Só um minutinho. Bernardo! Sobrinho. Aí eu fico vendo, eu falo assim, gente, calma. A primeira dica que eu sempre falo, porque o meu canal foi o primeiro canal de uma pessoa, tipo, o canal era meu, eu falando sobre meu HIV.
Foi o primeiro canal do Brasil. Tem muita gente me achou no canal e me pede, fala, João, conversa comigo, o que você acha? Tô querendo fazer a mesma coisa. Eu falo, caraca, maluco, que legal. Eu tava, inclusive, ó, Lázaro não me deixa mentir. Ele não tá assistindo a gente agora, eu acho. Mas o Lázaro é um amigo meu negro, maravilhoso, que toda vida eu super pedi a ele para poder falar sobre HIV, porque a gente não tem pessoas negras que falam com HIV. E eu não supro essa necessidade. Então a gente precisa dessas pessoas falando. E aí Lázaro vai e aparece falando que vive com HIV. Eu fiquei felicíssimo. O Lázaro do Rio? Do Rio. Menino Lázaro. Gente, sigam. Sei quem é. O Instagram Menino Laz. Menino Laz. Ah, e tem o outro também, que é a Rafusca também, que é outra menina negra, que se identifica como negra, que tem uma página super legal que se chama Florescer. Ela fala de feminismo, negritude, sobre todas essas questões que eu não entendo muito bem. Os textos dela são ótimos. Ela é maravilhosa. Os textos dela são ótimos. Já tem mais tempo. Era outra que eu ficava buzinando no ouvido. Tentando não... Enfim, mas aí são meninos, esses meninos que estão começando, quando eles me acham, eles me perguntam, o que você acha? Me ajuda. Aí eu sempre falo, gente, cuidado com o ego. Sabe? Pode perguntar para todo mundo que falou comigo aqui, sabe? Que já falou comigo. Eu sempre falo, muito cuidado com o ego, porque a gente tem uma linha muito tênue que pode deixar a gente achar que a gente é famoso, porque as pessoas começam a nos conhecer em alguns lugares, mas a gente não é bosta nenhuma. Então, cuidado com o ego para não deixar destruir essa história que pode ser muito bacana, saca? Tomar muito cuidado. Eu acho assim, não confundir o seu ativismo como fosse um blogueiro, né? Não tem nada a ver, gente. É feio. É feio. E você sabe o que é mais feio? É usar algo que não é um talento, gente. O meu HIV não foi um talento. Eu não estudei para ter HIV, não. Eu fui acometido por uma infecção. Se eu fui acometido por uma infecção, eu não posso tratar isso como algo que é, tipo, talentoso. É algo até que eu tomo muito cuidado, sabe, Devlin? Muita gente me enche o saco, assim, às vezes me enche o saco na brincadeira. Fala, João, tu é muito sério nos seus vídeos, que não sei o quê, você fala tudo muito sério. Gente, eu tô falando de HIV, eu não tô falando de sexo. Se eu estivesse falando de sexo, eu ia estar fazendo piada, brincadeira, ia estar fazendo caras e bocas. Eu tô falando de HIV, eu tô falando de uma doença que ainda mata 14 mil pessoas por ano no nosso país, que tem 40 mil infectados todo ano, que tem pessoas que ainda se matam, que vivem com a depressão por causa do diagnóstico. Eu não tô falando de algo engraçado, sabe? Quando eu falo que o HIV me trouxe uma ideia muito boa da vida, porque eu passei a ver as coisas de um modo mais positivo, eu não estou dizendo que o HIV foi bom para mim. É que eu consegui transformar isso em algo bom. Muito bom se todo mundo conseguisse, mas não é verdade para todo mundo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o assunto. O assunto é sério e tem que ser tratado com seriedade. Uma vez me encheram o saco mesmo. Falaram assim, João, você tá dando uma notícia sobre cura, mas parece que você tá falando sobre um aumento de mortes. Falei, você sabe por quê? Eu nem gosto mais de dar assunto de cura. Porque toda vez que eu falo de cura, a cura não é a cura. E aí as pessoas ficam esperando aquilo, super ansiosas, horrível. É isso, tô falando demais, Devlin. Eu sou assim. Não, tá ótimo, eu tô escutando. Deixa eu ver aqui. Eu acho, agora tem umas perguntas meio aleatórias, não necessariamente do ativismo, tá? Do assunto da... Não, mas você sabe o que eu acho? Eu acho que é porque as pessoas não entenderam. A gente deixou subliminar mesmo, né? Sim. Então é isso, vai surgir mesmo. Vamos responder. O que é que perguntaram? Entendeu quem tinha que entender, eu acho que também, né? A alfinetada. Alfinetei. Ó, aqui perguntou assim, se o teste, sabe aquele teste Action, né? Action. Eu acho que é o teste rápido que o governo está distribuindo. É o teste rápido que o governo está distribuindo. Uhum. Perguntou se ele é confiável. Você quer responder? Sim, né? Sim, esse teste é absolutamente confiável. Ele é tão confiável quanto aquele de sangue que a gente faz, entendeu? No laboratório, o ELISA, né? Não é a mesma coisa que um teste de quarta geração. Esse testezinho é um teste de triagem. É um teste que a gente usa para poder fazer uma... Ai, como é que a gente fala isso? Triagem mesmo, né? Um screening.
que chama, que é assim, é testar as pessoas que podem estar infectadas. Se ele der reagente, a gente tem que ir num centro de saúde para fazer o processo com um profissional de saúde, porque pode ser que Aí você já tenha faz um exame. contaminado. Oi? Aí como ele é um exame de triagem, aí ele tem que fazer. Ele tem O nove vírgula 99,9 de precisão. Então, tipo, ele é confiável sim, mas só que você tem que esperar um mês para estar criando esses anticorpos e para estar dando o resultado negativo ou positivo. Ah, da janela imunológica. Vamos falar da janela imunológica, que é super importante, que é a pergunta que mais chega para mim. Isso que você acabou de falar dos 30 dias. O que que acontece? É porque o corpo da gente, ele demora para perceber quando o HIV entra nele. Qualquer coisa é assim. Até mesmo quando entra um bicho na tua casa, você demora um pouco para perceber. O que acontece é que quando esse micro-organismo entra no corpo da gente, até que o corpo inteiro entenda que ele foi infectado e comece a produzir anticorpos, demora um tempinho. E os Sim. exames que a gente tem, todos os exames que a gente tem no mundo de diagnóstico do HIV, eles têm uma sensibilidade maior ou menor. Na média, os exames, eles conseguem diagnosticar entre 7 e 26 dias. Ou seja, entre 7 e 26 dias, o corpo produz anticorpos suficientes para ser detectado para esse exame. Porém, apenas exame. A gente só recomenda fazer o exame 30 dias depois do contato de risco. Entendeu? Sim, então, se você sim. teve um contato de risco hoje, 30 dias depois, você deve fazer o exame. Por quê? Porque a gente arredonda para 30. E a partir daquele período, mesmo esse testezinho aí, que ele tem na bula, acho que são 90, mas não é 90 só, não. Não é 90 tudo isso, não. Dá 60 dias já é suficiente, ele já consegue detectar. Tá? Mas então, assim, essa janela imunológica ela é natural e ela é uma limitação dos exames. Então, ele vai levar um tempinho. Mas é super seguro, pode fazer sem medo de errar, que vai dar um resultado absolutamente correto, né? Aqui, ó, Sim, a Paula tá dizendo um negócio aqui, ó, que é igual o teste de gravidez. Faz, e se der positivo, fazer o confirmatório. Exatamente. sim. A Paula de Marli. Que aí já faz um exame chamado Western blot para confirmar porque aí vai procurar o vírus HIV no organismo e não o anticorpo, que é o que esse teste é, porque é um teste de sensibilidade e não de especificidade. Exatamente. A acurácia aumenta, né? Nossa, é tanto nome complexo, Sim. né? Que se a gente começar a falar nomes complexos aqui. Que mais? Deixa eu ver aqui. Eu achei bacana essa pergunta aqui, ó. Como funcionarão a dispensação da TARP através das receitas emitidas pelas teleconsultas? Não tem como ter emissão da receita mesmo, porque é uma receita de É um formulário controle, padrão. né? É um formulário padrão de controle, né? Mas Eu acho que, teleconsultas. tipo, as consultas elas podem até acontecer, mas a dispensação da receita, ainda mais no caso do HIV, eu acho que não, né? Mas se ele tiver, Devlin, se a pessoa tiver o formulário preenchido adequadamente, ele pode levar na farmácia, entendeu? Se ele é um que tem certificado digital, geralmente os planos de saúde têm certificado digital para emissão de documento. Se esse documento for Sim. emitido dentro do padrão do Ministério da Saúde, ele pode ser dispensado, não tem limitação nenhuma, entendeu? Ele pode sim. Agora, o que aconteceu é que todas as receitas elas foram prolongadas, né? O Ministério da Saúde emitiu uma nota para que as farmácias aceitem e até dispensem medicamento para usuários, para pacientes que estão em tratamento normal ali já no sistema, e ele não tem a receita com a data nova. Então, ele pode ser prolongado sem necessidade de um documento novo, tá? Isso aí Sim. já está todo lugar informado, pelo menos é para estar. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Vê se você consegue. Eu não estou conseguindo É que eu não estou descer. vendo. O que está escrito? Deixa eu ver aqui. Peraí, eu estou descendo. Peraí. É do doutor, é do meu amigo médico aqui. Eu trabalho com ele junto no CTA. Ele é um querido, ele é um sanitarista sensacional. Que ele quer? Ele estava fazendo uma pergunta do HIV
em tempos de Covid, né? É da questão do HIV em tempos de Covid. Como está Correto. sendo, como está sendo. Então, eu estou tentando achar, mas não estou conseguindo descer as perguntas que ele colocou aqui no... Vê Ele se você botou? consegue, né? Não, eu não tenho Hã? condições. Não. Mas o que? Você me mandou essa pergunta? É, ele fez aqui, deixa eu ver. Não tem como ver. Bem, Aqui, ó. Me digam o que pensam de HIV e em tempos de Covid. É aqui ele colocou um ISTA. Eu acho, IST. Me digam o que pensam de HIV e IST em tempos de Covid. Acho que bem, pode ser uma gente, pergunta. sobre o HIV, não existe nenhuma recomendação extra para pessoas que vivem com HIV e estão em tratamento, tá? Pessoas que vivem com HIV e estão em tratamento comum, com medicamento antirretroviral e estão indetectáveis, não tem nenhuma recomendação específica com relação à Covid. Tipo, eu não preciso ter mais medo, eu não vou ter mais complicação. Não existe nenhum estudo que diz isso. Com relação às IST elas devem ser tratadas. As IST elas podem ser também um caso de urgência. Se você tem verrugas genitais gigantescas, essas verrugas podem desenvolver para outros problemas graves. Então você tem sim que ir no serviço de saúde. Com relação à prevenção, a prevenção continua sendo a mesma. Eu acho que até está bem difícil Eu, ultimamente. eu acho que vai cair, né, um pouco a questão não sei também, a Eu questão também não sei. das infecções por conta dessa quarentena, né? O que a gente estava falando, eu tive uma live com o Hornet dia desses, o que a gente estava falando é que cada lugar tem uma recomendação diferente, né? Aqui no Brasil a recomendação é para, tipo, não transem agora. É isso, entendeu? Nós estamos Sim. num pico ascendente, então, assim, evitem transar. Mas se forem transar, o que eu consegui entender, assim, melhor do que estava acontecendo no mundo é que tentem escolher pessoas com quem você consiga manter algum tipo de relacionamento após, não evitar sexo casual. Por quê? Porque se acontecer algum problema, você tem como informar o outro e fazer, então, uma rede, uma vez que a gente está sendo subnotificado. A gente não sabe quantas pessoas estão infectadas no Brasil, né? Cada dia menos sabendo. Então, por isso, tentar manter um sexo mais entre pessoas, né? Escolher a pessoa, escolher o risco a que quer correr. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, Devlin, com relação às IST em tempo de Covid, é que o HIV ele não é uma infecção que atinge a todo mundo da mesma maneira. Né? O HIV ele é uma infecção que atinge populações específicas por uma série de questões, né? Questões estruturais mesmo, né? Da nossa base, assim, preconceito, falta de acesso. Mulheres trans, por exemplo. Por que mulheres trans são tão afetadas pelo HIV? Porque elas não têm acesso a serviço de saúde básico, né? Então, por esse motivo, por esse problema, é que essas pessoas podem estar ainda mais vulneráveis agora, em tempos de Covid. Então, uma menina trans, por exemplo, né, que muitas vezes a única coisa que sobra para ela é o trabalho na prostituição. Se você deixa essa menina desamparada, ela vai continuar trabalhando, porque ela não tem como parar, e ela pode se infectar de Covid e não ter acesso. Né? Pensa que loucura, Sim. né? Então, os problemas, as vulnerabilidades que já existiam para o HIV, elas são ampliadas, amplificadas ainda mais agora no tempo de Covid. Sim, deixa eu ver aqui outra pergunta. O uso da medicação para o HIV pode provocar outras condições clínicas? Bem, como efeitos colaterais, sim. Né? Você, como farmacêutico, né, sabe que qualquer medicamento pode causar efeito colateral. Só que os efeitos colaterais também eles estão relacionados a questões de predisposição. Né? Se você tem uma predisposição a problemas renais e você toma alguns medicamentos do HIV, eles podem sim fazer com que esses problemas apareçam, né? Sim. Existem medicamentos mais antigos, os mais novos nem tanto, mas os mais antigos eles podiam desenvolver alguns problemas que eram muito comuns, né? Lipodistrofia, lipotrofia. Então, nesse caso, era específico mais dos medicamentos antigos. Os O medicamentos de Efavirenz, né?
O efavirenz, por exemplo, ele causava problema mais causado no efavirenz era problemas emocionais, neurológicos, né? Problemas E neurológicos. ele também, eu vendo bula, né, farmacêutico, adora ler bula, e a gente vê, eu vi que, tipo, o Efavirenz, ele tinha bastante interações com outros medicamentos também. Ah, é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, que quando a gente está falando de medicamento, a gente tem que tomar muito cuidado. Algumas pessoas acham que porque às vezes tá tomando antirretroviral e vai tomar um chá, acha que o chá por si só é porque é natural, não tem problema nenhum. A gente tem que É, tomar muito é. cuidado, porque mesmo alguns chás podem ter interação com o medicamento e pode às vezes cortar o efeito do medicamento, né, Sim, ou ou ampliar, potencializar. potencializar. Então é algo que a gente tem que É. tomar cuidado. Eu acho assim, esses chás muito comuns, né, assim, de erva cidreira, de erva doce, de alecrim, isso aí não, porque senão seria mais divulgado. Mas se você vai tomar um chá que é muito regional, tipo assim, só a minha região toma esse chá, ou algum chá novo, sempre conversa com o médico, né, para evitar ter algum tipo de problema mesmo, e não é de uma hora para outra também, né, gente? Uma coisa que a gente tem que entender é que não é porque eu vou tomar um medicamento que ele vai tirar o efeito agora do meu antirretroviral que eu vou ter carga viral detectável. A carga viral, ela É. demora um pouco para estar detectável. Ela tem que ter uma falha grande nos medicamentos. Então, ficar atento, conversar com o médico. O HIV não precisa ser uma infecção que deixa a gente limitado das coisas. A gente só precisa saber melhor o que fazer, né? Direitinho. Evitar de entrar no Google e jogar qualquer coisa, né? Porque qualquer coisa, O Google é uma merda, tipo, né, cara? É uma merda. é, E não é o povo entra no Google, tipo assim, eu tô com dor de cabeça, joga no Google, é câncer, não é um tumor no cérebro. Então, é umas coisas assim, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante, já voltando no tema, né, de novo, é que a gente tem que entender que não é porque eu tenho um celular, que eu gravo um vídeo por causa da minha vivência, que eu não tenho uma responsabilidade sobre aquela informação, sabe, Devlin? É uma coisa Sim. que a gente vê acontecendo em diversas coisas do HIV, não é diferente. Pessoas que acham que porque elas são comunicativas, elas podem ir para a internet e falar sobre determinados temas, mesmo temas muito sensíveis. Se essas pessoas não tomam conta, não tomam cuidado com o conteúdo que elas estão apresentando, elas podem criar problemas muito grandes na família, na vida das pessoas. Então tem que se tomar muito cuidado. O momento em que você resolve abrir o seu diagnóstico de HIV, por exemplo, e falar que você vive com HIV e que você vai falar disso da partir de agora para a internet, é seu dever e sua obrigação procurar informações. É, Entendeu? Não basta viver com HIV para ser o influencer, sim, sabe? sim. E Igual a. Não, pode continuar. pode continuar. E é muito engraçado a gente falando sobre isso agora, que, tipo, uma das maiores perguntas que eu recebo na minha página é assim: eu entrei na internet e vi que uns sintomas do HIV é isso mesmo? Tipo assim, é diário esse tipo de pergunta, porque joga no Google e vê que tipo tem alguma relação, às vezes não tem relação nenhuma e a pessoa tá transtornada e querendo ou não a pessoa tá transtornada com essa informação e tenta ter algum respaldo, ter algum acolhimento em relação a isso. Agora, você sabe uma coisa que geralmente eu falo, quando eu posso falar? Muitas vezes essas pessoas paranoicas do HIV, elas estão paranoicas porque elas estão fazendo juízo de valor sobre as ações delas. Por exemplo, uma pessoa que traiu a namorada. Um cara traiu a namorada com uma prostituta. Para ele, na cabeça dele, ele construiu, e foi construído na cabeça dele, que uma prostituta é algo sujo, imoral, que você não deve se aproximar de pessoas assim, você não deve ter amigos assim. Quando essa pessoa, por um desejo dele, ele acaba pagando uma profissional para ter sexo, ele traz para dentro dele todos aqueles fantasmas da Sim, puta da sim, cabeça dele. Aí o que acontece é que esses preconceitos caem nas costas dele e ele se sente, então, merecedor de uma punição por isso. Se eu mereço uma punição porque eu transei com uma prostituta, que seja a pior das punições do sexo, que é o HIV.
Entende? Sim, Então, assim, é sim. uma mistura de preconceitos. É uma mistura de preconceitos sobre a profissional do sexo, trabalhadora do sexo. É uma mistura de preconceitos com relação ao HIV. É uma mistura de preconceitos com relação à vida dele, achando que ele merece uma punição por isso. Quase sempre eu consigo arrancar das pessoas que estão paranoicas que Sim. isso tem uma origem no estigma, saca? E aí eu coloco essas pessoas Ah, como porque a promiscuidade, ou porque eu achei porque que eu isso é fui promíscuo porque eu promiscuidade. tenho sexo com 3 pessoas ao mesmo tempo. Sempre está associado a alguma coisa assim. É muito triste. É muito triste porque você vê um país onde a sociedade grita quando a gente fala de educação sexual, ao mesmo tempo você vê essa mesma sociedade gritando, fazendo juízo de valor e às vezes morrendo de AIDS por não querer tomar remédio, né? Porque tomar o remédio Sim, é assumir todos os dias que eu vivo com essa doença maldita do HIV, que é a doença de viado, de puta, de travesti, né? sim. Gente promíscua e por De aí gente vai, né? promíscua. É muito engraçado. Muita gente entra em contato e fala assim. Muita gente entra em contato e fala assim, mas eu nunca fui promíscuo, eu não mereço isso. Aí eu falei, e quem pra você merece? Eu às vezes sou meio duro, sabe? Aí eu viro pra você e falo assim, mas vem cá, e quem pra você merece isso? Tipo, pessoa que tem o diagnóstico positivo, mas traz todos esses preconceitos, né? Aí na hora ele fica aquela coisa toda. É muito difícil. E é esse tipo de responsabilidade que o ativista de sofá não pode esquecer que ele vai ter. Sabe? Ele vai ficar conhecidinho, se isso alimenta o ego dele, vai. Mas ao mesmo tempo ele vai assumir responsabilidades muito grandes. E não tem como fugir disso, Sim, não. sim, sim. E saber também até onde você pode falar, né? Porque tem infectologista aí. Então, tipo, na maioria das vezes, procure o seu infectologista. Procure o seu Exatamente. infectologista, porque eu não posso falar. Assim, eu sou farmacêutico, eu posso falar até onde vai o farmacêutico. Depois, certas coisas quem responde é o infectologista, ele estudou para isso. E é um E perigo, pronto. Devlin, quando isso vem de uma pessoa que nem é profissional da saúde igual eu. Minha formação não é profissional da saúde. Não é saúde. Sim, Entendeu? Aí eu sim, pego essa formação minha que não tem nada a ver por causa de uma vivência. Se eu não estudo, cara, e eu não entendo o meu limite, eu posso causar um dano muito grande às pessoas, saca? Isso é muito sério, a gente não tá brincando. A gente tá falando de algo que ainda existem pessoas que se matam como resultado de HIV. Existem sim. Tá? A gente não sim, pode negar. E a minha realidade, uma coisa que eu também gosto sempre de falar, a gente não deve levar a nossa realidade como a realidade de todo mundo, né? Como a minha amiga Stephanie fala, se usar como régua do mundo. Eu sou um carinha todo sim, privilegiado, cheio de privilégios, sabe? Se eu não tiver a sensibilidade para entender que esse pessoal que pode estar ali numa situação de extrema vulnerabilidade, pode ter uma vivência completamente diferente da minha com HIV, fui apoiado pela minha família, eu fui apoiado eu fazia pós-graduação na época, meus amigos todos me ajudaram, meus professores, a galera toda me acolheu. Aí você vê uma pessoa que, se descobrirem que ela vive com HIV, vai matar ela dentro da comunidade onde ela vive. Isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, enquanto eu morava lá, né? Como é que eu posso sim. usar de régua do mundo? Isso tem muito, muito youtuber que faz isso. Não do HIV, necessariamente, mas youtuber da vida que trata de questões sensíveis e que estão cagando para sua responsabilidade com relação ao ativismo. Né? Ele se esconde ali atrás. E Entendi. você pode ser absolutamente escroto e se esconder atrás do computador, do celular e nunca responder ninguém. Ou você pode entender o seu papel social e atender essas pessoas dentro do seu limite. E saber até mesmo orientar essas pessoas, né? Mandar elas para o lugar onde elas devem ir. Explicar para elas, ó, Sim, você teve um resultado reagente no teste rápido, mas esse teste não é definitivo. De qualquer maneira, você precisa ir lá no centro de saúde procurar um profissional. Ele vai fazer. Porque o que acontece? A partir da hora que você envia a pessoa para o profissional passa a ter a responsabilidade sobre a orientação dessa pessoa. E ele sabe o que sim, fazer, ou ele tem que saber o que fazer. Entende? A minha responsabilidade acaba. Ou pelo menos ela sim. reduz, né? Eu ainda fico perguntando, manda notícia se o resultado foi reagente ou não. Mas nem sempre eu consigo Eu também responder todo mundo faço também, não. É isso. muita gente. Sim. Então, acho que está acabando, falta 10 minutos. Já? É, Não, eu quero falar mais. Kai, deixa eu ver Mas aqui, ó. perguntas, não chegou pergunta nenhuma do negócio que a gente colocou, dos
Stories? Perguntou, mas foi mais para você do que para mim. Que fofinho. Não, deixa eu ver. Os elogios, gente, super obrigado, mas eu não vou ler aqui, tá? Eu vou guardar depois para ver tudinho. Obrigado, meus amores. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Ah, o garoto soropositivo perguntou aqui, ó, melhor indicação para quem faz uso do efavirense. Melhor horário na hora de dormir? Sim. Tá? Se a pessoa tem efeito colateral com efavirense. É claro. Lembrando, as pessoas podem não sentir nada com efavirense. O efavirense não causa nada na maioria das pessoas. Mas em quem ele causa, é sim indicado não tomar o efavirense antes de fazer atividades, principalmente se você manusear máquinas pesadas. Meio bizarro, né? Mas é verdade, tá? Isso aí lá na recomendação. Então, se você, por exemplo, tem um trator e você dirige um trator, talvez seja bom conversar com o seu médico, procurar um esquema que não tenha medicamentos que podem interferir, tá? Perguntaram aqui um negócio. Você quer falar alguma coisa, Devlin, antes de eu... Pode falar, eu só estou Não, é esperando. que um rapaz aqui, o André Salles 01, ele falou: enviei mensagem para você falando sobre os testes de tenofovir para o combate da Covid-19. Vocês estão sabendo? Eu tô. Então, eu sou muito cauteloso. Eu tô ficando cauteloso com a Covid igual eu sou cauteloso com o HIV. O que que acontece? Não existe nenhum estudo até agora que disse que o tenofovir é eficiente no tratamento da Covid. Tá? É como um antiviral. O tenofovir é um antirretroviral que a gente usa na maioria dos tratamentos do HIV. Por quê? Eu acho que ele está no Truvada também, né? O tenofovir está no Truvada, não está? Tem, no Truvada também, na prevenção também. Ele usa para hepatite B, é um medicamento super, assim, amplo, saca? Só que o que acontece? Os estudos que fizeram até agora não foram estudos em humanos. Você tem ele aí? Separado? Eu tenho. Não, é junto. Ele tá junto Dois em um. com... Isso, dois... Não, isso, dois em um. Mas você tem a PrEP. É, a PrEP. A PrEP é entre citabina e o tenofovir. Isso. O que acontece é que o tenofovir, então, ele não tem estudo que comprova. Então, eu não falo muito de coisas que prometem cura sem ter cura, saca? Porque senão a gente fica todo dia igual o início da pandemia de AIDS, que eu gosto agora, eu vou falar só pandemia de AIDS. Que, de fato, é uma pandemia, atinge o mundo inteiro e mata uma pá de gente. Enfim, no início da pandemia de AIDS, lá no início, quando mal sabiam o que era o HIV, já falavam de cura. Isso gera uma ansiedade nas pessoas absurda. A mesma coisa com a Covid. Muitas pessoas podem ficar tranquilas, tipo, daqui a pouco tem uma cura. Eu vi aí que tem um remédio de AIDS aí que daqui a pouco está funcionando. Então, eu não acredito até que tenha um estudo clínico grande e que possa comprovar que funcionaria, inclusive, para o brasileiro. Aí, deixa eu ver aqui. Tem mais alguma aí, Devlin? Tem um aqui perguntando, mas... Hã? Faz as que chegaram na internet, lá no Stories. Nossa, tem um monte de gente que falou um monte de coisa. Ó, perguntaram aqui, ó. Agora vai perguntar se... Pessoal, aqui, ó, você vai morar aqui em Goiânia? Quais seus planos por agora? Vou Já morar em já Goiânia, finaliza. por enquanto, meu casamento acabou. Meu trabalho, eu fui demitido do Ministério da Saúde, né? O governo me descobriu lá, o esquerdo, o comunista de esquerda dentro do ministério me demitiram, normal. Acho ótimo, eu estaria surtando lá agora com essa bagunça que tá. O que mais? E eu não quero mais comprar apartamento. Pior merda que a gente faz na vida é jovem comprar apartamento. O HIV só se pega quando estamos com a imunidade baixa? Não, HIV pega em qualquer pessoa. HIV não tem nada a ver com o sistema imunológico, assim, com a questão da proteção do sistema imunológico. Qualquer pessoa que tiver contato pode se infectar, se não usar um dos mecanismos de prevenção, né? Lembrando que a gente tem a PrEP, que é o quê, Devlin? Fala aí, o que é a PrEP? Profilaxia pré-exposição é um medicamento que você toma. Eu tenho mania de falar que ele é o anticoncepcional do HIV. Tem o anticoncepcional para não ter filho, né? E tem o do HIV. Então você toma ele por todos os dias, mas a partir do sétimo dia para homens, né? Falam no Ministério, a partir do sétimo dia você já pode ter uma relação sexual
sem a prevenção, no caso, seria a camisinha, né? E na mulher, se eu não me engano, é 14 dias. É 20 um dias. tempo maior. Oi? 20, vaginal é 20 dias. 21? 20. 21? 21, 20 20 dias. dias, 20 dias. Então é isso. Aí você toma todos esses dias e aí só pega algumas populações, né? As mais vulneráveis. É. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais sobre. Fala aí, mas tem mais pergunta aí que mandaram? Tem. Ó, na infecção aguda pelo HIV, qual é o limite máximo de perca de CD4? Nossa, é muito pessoal, gente. O CD4, ele até deixou de ser marcador de sucesso de tratamento, porque ele varia com um monte de coisa. A gente tudo estressado nessa pandemia, provavelmente nosso CD4 deu uma caída. Então, assim, o CD4 não é só o HIV que interfere, então ele é complicado. Então, O cortisol que é liberado pelo estresse, ele interfere. exatamente. Então, medicamentos também podem interferir na nossa imunidade, no caso do CD4, né? O CD4 é um dos nossos anticorpos, né? Os nossos linfócitos. Então, ele é um deles só. Então, várias coisas. Então, não dá para seguir. Mas, assim, a recomendação que se tem cientificamente é descobrir o HIV, inicie o tratamento. Porque quanto antes você começar, melhor vai ser para recuperar o CD4, melhor vai ser para zerar a carga viral, menor dano o HIV vai causar no seu corpo, né? Então, tem um monte de coisa aí. Qual é a outra pergunta? Por que ainda não é possível eliminar o vírus por completo? Por completo, algum dia será? Então, é engraçado, tem uma teoria. Você sabe que tem uma teoria que fala que se a gente viver cento e tantos anos, o vírus vai morrer? Porque o que acontece é que quando a gente toma medicamento, eles escondem algumas células do nosso corpo, né? Que são os esconderijos. Linfonodos, células cerebrais, do intestino. Esses reservatórios, né, os santuários onde eles ficam, eles não conseguem sair de lá. Então, tem alguns estudos que dizem que as pessoas se vivessem, tipo, 100 anos, ou menos do que isso, eles falaram até 50, 60 anos, com HIV indetectável, essa pessoa tende a eliminar por completo HIV. É que a gente ainda não tem, né? A gente tem 40 anos de pandemia e a gente, na verdade, de HIV, e a gente tem pouca gente que tem HIV desde o início, apesar de a gente já ter gente, ó, pra você ver, eu tô há 19 anos vivendo com vírus, pessoas com Sim. 24, então é assim, tem muita gente que vai, mas e não tem como acabar com ele também, só complementando aqui, é porque o HIV, o medicamento não consegue atingir esses reservatórios. O problema principal é que nosso medicamento que existe, ele não consegue ir lá nesses lugares onde ele esquece, onde ele esconde. Tanto que alguns dos estudos mais promissores da cura, o que eles fazem é o que a gente chama de kick and kill, né? Que é kick, que é chutar, tipo, chutar ele de fora dos reservatórios e matar. Mas ainda não tem, tipo, não tem nenhum que funcionou 100%, né? Só aquelas 2 pessoas que foram curadas, mas é outra coisa, é outra estratégia. É outro contexto. O que mais? Fala aí as outras. É, deixa eu ver aqui. Fala, pode falar, lê aí o que tá. Peraí, para de gritar comigo. Fica nervoso. É que eu saí da página, mas também tá acabando, Neto. Tipo, falta 3 minutos. Porra, que pai. Tô adorando Já falar já com você, cai olha a que menino live. lindo. Como que a gente não gosta? Oi? Olha que menino lindo você, como que a gente não gosta de ficar conversando? Deixa eu ver se tem alguma aqui. Ah, um casal soropositivo, quantos meses de tratamento podem fazer amor sem preservativo? O Bebel Cabeleireiro perguntou. A Bebel Cabeleireiro perguntou. Então, pessoal, na verdade, o preservativo é uma escolha, né? Que a pessoa faz. Felizmente, ele é uma escolha porque a gente tem a PrEP, que é isso que o Devlin toma, ou tomava. Nesse caso, é um medicamentozinho que toma, ele já explicou. A partir do momento que você cumpriu esse período, você já poderia ter o sexo sem camisinha. O que acontece é que o tratamento da pessoa que é positiva, ele também impede que ocorra a transmissão. Por exemplo, eu estou indetectável há muitos anos, eu não transmito mais o HIV para as minhas parcerias sexuais.
Se no caso, então, o simples fato de eu estar indetectável já é uma segurança para outra pessoa. Se são duas pessoas soropositivas e essas duas pessoas positivas para HIV, e essas duas pessoas têm relação sexual, se as duas pessoas estão tratando, é isso. Não vai transmitir uma para outra. Assim que elas estão indetectáveis. Ó, eu já fui contaminado por 6 bolsas de sangue após uma cirurgia de grande porte, porém parei o processo por já me aceitar de boa. Será que volta o processo ou deixa... Eu não entendi. Será que ele parou de tomar remédio? Bem, se ele parou de tomar remédio, tem que voltar, filhote, ou então você vai morrer. Ô, Infelizmente, eu vou Neto, ter que sair. Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Nas suas viagens, houve dificuldade em transitar com a medicação? O que é necessário para viagens com medicação para HIV? Algum país proíbe a entrada de positivos? sim, proíbe, tá? Existe um site chamado hivtravel.org, hivtravel.org. Procura lá. Procura lá, não estou falando para você não, tá, Devlin? Estou falando para o pessoal. É um site que Sim. apresenta como que funciona o tratamento e a liberdade que se tem de entrar e sair. Eu já viajei para muitos países que, tipo, eu nem liguei e aí, depois que eu soube que era proibido. Emirados Árabes Unidos, Dubai, Abu Dhabi, você vai ter que mentir, entendeu? Eu menti, porque ninguém é obrigado, pode me obrigar a falar a verdade nesse caso. Então, eu menti, entrei sem saber, assim, sem dizer que eu vivia com HIV. Na maioria dos países da Europa, aliás, todos os países da Europa, não existe essa restrição. Você pode entrar e sair sem problema nenhum. Tá? Eu fiz vídeos, inclusive, lá no meu canal, no Super Indetectável, tem vídeos sobre isso. Tem 2 ou 3 vídeos explicando direitinho como que funciona o processo todo para pegar o medicamento, para levar a quantidade suficiente de medicamento, carregar nos lugares adequados. Tá? Ó, oi, João, você pode me... Olha uma pergunta interessante. Pode me responder? Eu estou indetectável, estou me sentindo bem, posso tomar minha cervejinha? Então, pode. O HIV não é uma infecção que te restringe o consumo de bebida alcoólica. Porém, aí é que vem o mas, um estudo recente disse que qualquer consumo de álcool por quem vive com HIV pode dar problemas na parte óssea do corpo. Ou seja, pessoas que vivem com HIV ao envelhecer, elas podem ter mais dificuldade de recuperar a parte óssea do que pessoas que não vivem com HIV. Do mesmo jeito que os remédios dependem de uma predisposição para desenvolver o problema, esse caso também. Então, é assim, eu acho que não precisa parar de tomar cerveja se você gosta, se isso te dá prazer. Mas fica mais atento. Então, assim, começa a pedir para o médico se ele não pede. Fala, doutor, vamos fazer um examezinho de ossos para saber como é que eu tô? E aí o médico pode pedir e dar uma orientada para você. Até mesmo indicar um ortopedista, né? Eu não sei, outros médicos para darem uma olhada nessa questão, tá bom? Porque, infelizmente, para quem gosta, eu não bebo, mas para quem gosta, infelizmente, álcool pode sim causar problema. Casamento acabou, tô na pista, tô na pista. Eita, nós. Vou me candidatar, né? Político, nunca. João, você tá obrigado, meus amores. Já fiz pesquisa para TCC, já... Voltei, gente, consegui voltar pro Brasil. Que loucura, né? Ah, você já tá lá embaixo, aí eu que tava lendo mais cedo. Tem mais pergunta? Não vamos acabar agora, não. A gente precisa acabar? Deixa o povo sair, até eles deixarem a gente aqui sozinho. Quanto tempo pra ficar indetectável? Tempo pra ficar indetectável a gente já respondeu. Referente a Portugal, posso entrar com medicação para 90 dias? Gente, Portugal é um dos países mais legais do mundo pra gente viajar, tá? Primeiro, porque é um dos países mais legais do mundo, na minha opinião. E segundo, porque é um país muito, muito irmão do Brasil. Assim, é um país que tem